Muitas pessoas me perguntam como é a minha estrutura de arquivo SAS. Para você que trabalha com front-end, sabe que os pré-processadores de CSS são bem requisitados hoje em dia. E, se a gente não tomar cuidado, o nosso arquivo vira uma bagunça, não é mesmo? Nessa videoaula eu vou te mostrar como eu divido meus arquivos e como isso facilita o meu desenvolvimento e manutenção. E no final, é claro, espero que isso seja bastante útil para você. Fala jovem, eu sou Thiago Matos, desenvolvedor web, e estou aqui para compartilhar um pouco dos meus conhecimentos. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão inscreva-se agora mesmo. Não se esqueça também de me dar um like e deixar um comentário aí embaixo, valeu? Então vamos ao que interessa. Eu tenho aqui uma instalação simples do Laravel, que é o framework PHP. Você que está familiarizado já com Laravel sabe que nossos arquivos SAS, o asset, fica dentro aqui de resources. Mas se você não é familiarizado, não tem problema, não vem ao caso. Tá? Eu só peguei aqui um projeto que eu estava trabalhando e copiei as pastas. Então aqui abrindo em resources, eu tenho assets e eu tenho SAS, que é onde a gente vai manter o foco. Beleza? Então, minha estrutura SAS, eu utilizo esses subdiretórios, certo? Autoload, Common, Components, Core, Layout e Pages, certo? E eu tenho aqui o arquivo py, que é o arquivo de entrada, certo? E dentro de cada arquivo desse aqui, ou dentro de cada pasta dessa, eu tenho um arquivo global, certo? Que esse arquivo global, ele vai importar todos os arquivos que está dentro aqui da pasta que ele contém. Por exemplo, dentro de Autoload, eu tenho aqui global, e esse global vai importar todos os arquivos que eu tenho aqui dentro de Autoload. Dentro de Common, eu tenho um arquivo global, que vai importar todos os arquivos dentro de Common, e assim por diante, certo? Por que eu faço isso? Porque no meu arquivo de entrada, que é esse app, eu preciso somente fazer a importação dos arquivos globais. Se eu não tivesse o arquivo global, eu teria que fazer exatamente isso aqui, common, base, common, variable e etc. Certo? Então imagine a quantidade de linhas que esse arquivo py aqui iria conter. Então, como eu já tenho 3, imagine aqui que componentes que eu posso ter 20, 30, 40. Então, isso aqui vai ficar mais ou menos algo muito bizarro. Então, para evitar isso, eu crio esse arquivo global. E o arquivo global, sim, faz a função de importar todos os arquivos dentro da pasta. Certo? Então, assim, explicando a funcionalidade de cada diretório desse, o Autoload ele vai justamente carregar automaticamente as bibliotecas externas. Por exemplo, nesse projeto eu estou usando o Bootstrap. E o Bootstrap, eu vou carregar ele aqui, certo? Vou dar um import aqui e aproveitando eu vou fazer as minhas modificações, caso necessário. Se eu não tiver nenhuma modificações, então basta só importar o Bootstrap. Um outro caso é o Font Awesome. O Font Awesome eu tenho aqui, as configurações e as importações necessárias aqui para funcionar o Font Awesome. E eu tenho também o Fonts, que o Fonts aqui pode ser, nesse caso, como está aqui o Font Face, ou você pode fazer a importação de uma fonte lá do Google. Então, fica muito prático. E então você sabe que o Autoload ele vai carregar todos os, digamos, scripts, na verdade é folha de estilos, de serviços de terceiros. Beleza? O Common, que é os arquivos em comum, eu vou ter aqui a base do HTML. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Como isso aqui é de um projeto que estava rodando, eu tenho algumas coisas extras, mas deixa eu remover isso daqui. Então, basicamente, eu tenho a base com as tags aí gerais do HTML que você queira, certo? Simples. Eu tenho as variáveis, Normalmente eu coloco cores aqui, variáveis de tamanho de tela, tamanho padrão de div, qualquer tipo de variável global que você esteja utilizando, eu crio aqui meu componente e fica como se fosse um array aqui, Então eu tenho aqui as duas cores, primárias e secundárias, certo? E o global vai importar as duas, o base e as variáveis.
Beleza? Eu tenho aqui também componentes. Componente nesse caso aqui não está vazio, mas componente seria, deixa eu criar aqui, um caso real seria buttons, certo? E obviamente dentro de global eu teria que importar, né, buttons. Ou seja, eu tenho uma componente aqui que os botões do meu site vão estar todos aqui dentro, certo? Todos os estilos. Eu posso ter outro componente aqui chamado de um comum, carousel, né? Vamos supor que a gente tem aqui alguma coisa desse tipo, e aí sim eu tenho que importar também carousel, certo? E assim por diante, eu tenho vários tipos de componentes aqui dentro, certo? O core, ele é como se fosse um central de funções interessante que eu utilizo bastante, que é transformar em pixels em EM, né? E aqui eu faço strip unit também, né? Mas aqui é uma coisa mais aprofundada, então não vem muito ao caso. Porém, se você tiver conhecimento para isso, então suas funções ficariam aqui dentro. Então você pode também criar uns mixins e colocar todo dentro de core aqui. Beleza? Layout é basicamente o layout geral do seu projeto, seria header, footer, sidebar, etc. Então, seria a estrutura de layout do seu projeto. E páginas, né? Pages, que seria, obviamente, cada página. Eu teria aqui, por exemplo, home. Eu poderia ter services, e etc. E, obviamente, dentro de Globo, eu teria que importar esses dois caras, certo? E o meu app já está importando o global aqui de pages, certo? Então, tudo funcionando perfeitamente, sem muito estresse, certo? Isso aqui, galera, não é nenhuma regra geral, certo? Você pode seguir, você não pode seguir. Essa é a forma que eu faço, que eu acho interessante, porque fica a manutenção bem simples. Então, você pode criar a sua própria estrutura também, beleza? Mais questão de convenção, não existe uma regra fixa aí, ou que é certo ou errado. Não existe nada certo ou errado. Certo é quando está funcionando, errado quando não está funcionando. Mas crie uma forma que seja interessante para você e que seja fácil de manutenção para você e para outros desenvolvedores, certo? Essa é a minha estrutura. Espero que tenha gostado. Se você tiver algum comentário, se você tiver alguma objeção ou alguma coisa para acrescentar, por favor, utilize o comentário aí embaixo, beleza? E não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais, beleza? Eu fico por aqui, te vejo aí nos próximos vídeos. Forte abraço e até mais. Fui!